colocar para gravar. E o Zidinha tem problema ser gravado? Que depois nenhum problema. Disponibiliza no YouTube do LEPSI, do laboratório. Sim, com certeza. Não tem nenhum problema, não. Obrigado. Já coloquei para gravar, viu, Marcelo? Já está? Já. Castro Alves, 1870. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual é o oceano? Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Bem-vindas e bem-vindos ao LEPSI Minas, Laboratório de Psicanálise, Educação e Política da UFMG e UFOP, com cogestão com LEPSI São Paulo, da USP e da Unifesp, de onde originalmente nós viemos. Hoje estamos inaugurando nosso ano acadêmico com a primeira sessão do Grupo de Estudos LEPSI de 2026, com um momento mais do que especial, e também preparatório para o 16º Colóquio Internacional do LEPSI, 8º em FEIES, 5º Psicanálise, Educação e Política de Minas, que ocorrerá de 29 a 31 de julho de 2026 na UFMG. E sobre o colóquio, podemos dizer, estamos em pleno mar. Estamos em franca realização do evento para todas e todos nós. Pretendemos debater nesse evento como o campo psicanálise, educação e política pode operar e teorizar saberes sobre sujeitos historicamente periferizados, minorizados, segregados, sem que sejam apenas reduzidos a modelos hegemônicos e eurocêntricos. O evento é fruto de mais de 3 anos de estudos do LEPSI Minas, que investiga inconscientes colonizados e modos meridionais de subjetivação. Inspirado na poética expressão A Esperança Virá do Sul, o colóquio busca uma metapsicologia colonial ao lado da sexual, ampliando os achados tradicionais da psicanálise. Nossos sites, Instagrams já estão no ar, inscrevam-se desde já, é o nosso convite. Essa sessão do grupo é especial. O LEPSI Minas tem a honra de receber a mais proeminente psicanalista que debate o racismo e o antirracismo da atualidade, Isildinha Batista Nogueira, autora do referente livro A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro, editado pela Perspectiva. Certa vez, numa apresentação na França, a jovem Isildinha escutou a célebre psicanalista Françoise Doutor lhe dizer, aspas, me perdoe, não tenho o que falar. A sua fala sangra. Sua fala é você. A psicanálise lhe deve isso. Sim, talvez a psicanálise deva isso a todos nós, todas e todas nós do Sul Latino. O livro da Isildinha nos ensina, aspas, à medida que o negro se depara com o esfacelamento de sua identidade negra, ele se vê obrigado a internalizar um ideal de eu branco. No entanto, essa via de acesso está impedida. O modelo de identificação normativo, estruturante, com o qual ele se defronta é o de um fetiche. O fetiche do branco, da brancura. Uma brancura que transcende o próprio branco. O desejo de brancura supõe para o negro a negação de sua condição própria, desde a origem. O desejo de embranquecimento significa o desejo de sua própria morte, do desaparecimento do seu corpo. Ele passa a controlar, observar e vigiar o corpo que se supõe à construção da identidade branca que foi obrigado a desejar. A criança do projeto e do desejo da mãe certamente não está representada no pequeno corpo negro, que o olhar materno inconscientemente tende a negar. A mãe negra deseja o bebê branco, como deseja para si a brancura. Querida Isildinha, o grupo lhe dá vivamente as boas-vindas e lhe pergunta, o inconsciente tem cor? A palavra é sua. Muito obrigado.
Bom, acho que você apresentou e resumiu muito bem o meu trabalho, a proposta do livro, né? Como pensar. Nos últimos tempos, eu tenho feito uma seguinte provocação quando vou falar, né? Já não falo mais sem dizer isto, dado que todos nascemos num mundo, né, estruturalmente racista. Eu já não diria mais na nossa sociedade brasileira, mas o mundo está... Né, interessante que eu tive um pouco dessa intuição, e recentemente eu fui para a África e foi uma surpresa impressionante, porque a fantasia do negro brasileiro é que na África estão nossas raízes, de lá nós viemos, e ao retornarmos à África nos reconheceríamos, né? A única coisa que eu pude reconhecer nesse momento na África foi uma viagem extraordinária, foi um trabalho feito com o grupo da Helena, que é uma pessoa incrível, foi Renato Mezan, fomos muitos, e foi um trabalho maravilhoso, foi uma jornada psicanalítica, né, que a gente fez em Moçambique, Maputo, e uma coisa que era uma intuição minha, né, que em qualquer lugar do mundo, né, e somos sujeitos a esta sociedade, a um mundo estruturalmente racista. Portanto, o racismo nos atravessa a todos, brancos e negros. Uma coisa é eu entender como o racismo atravessa o negro, outra coisa é como o racismo atravessa o branco. De maneira que eu tenho me feito a seguinte questão, né? E peço e faço a todas as pessoas que se façam essa questão: que racista sou eu? Sejamos nós, brancos ou negros. Todos nós que saímos de um mundo estruturalmente racista, somos racistas. Mas que racista sou eu? Né? Vejo que essa questão cabe e ela é importante, principalmente quando a gente pensa a dimensão clínica, né? Do atendimento clínico, né? Que do qual, digamos, é por onde se baseia a minha pesquisa, e acho que a gente deve perceber isto, né? Não há um lugar sequer nesse planeta que não seja atravessado pelo racismo. O capitalismo, quando, né, pensa o colonialismo como uma forma de refazer, né, digamos, as economias de uma Europa falida, ele precisa de uma mão de obra que seja escrava, né? E para ser escravo, eles precisariam desumanizar. E eles vão desumanizar principalmente os negros africanos e as Américas, né? Os indígenas. Mas, fundamentalmente, os negros africanos foram mais suscetíveis, porque foram sequestrados, né? E trazidos fora do seu mundo para o resto do mundo, fora da África, do seu continente, né? De maneira que não há um só lugar que não seja atravessado pelo capitalismo e, portanto, que não seja atravessada por essa questão. Os negros africanos são racistas, como todo o restante do mundo inteiro, né? Como nós introjetamos esse racismo, sejamos brancos ou negros, é que é a grande questão. A semana passada, a ONU fez uma declaração que foi, eu acho que de fundamental importância, que pode mudar muita coisa, né, no modo em que nós vamos pensar nossas pesquisas daqui para frente e que vamos fazer o entendimento sobre a questão racial, né? O capitalismo precisou desumanizar para escravizar. A ONU diz que o mais grave crime contra a humanidade foi a escravidão, né? A primeira vez que isso é reconhecido, né, como um crime, inclusive, porque até aqui não era um crime, né, não era um crime. Então, provavelmente nossas pesquisas, nossos trabalhos vão seguir uma outra orientação que breve nós vamos ver. Efetivamente, é importante que a gente pense que racista sou eu. Somos todos racistas. E, nesse momento, muitos de nós empenhados em poder percebermos essa questão com uma certa sensibilidade para construirmos uma escuta e pensarmos nossas relações, nossos laços sociais.
Vários países ficaram de fora, se abstiveram do voto. No entanto, 3 países chamaram muita atenção por ser contra essa declaração, que foi Estados Unidos, Argentina e Chile, né? Por coincidência, 3 governos de extrema-direita, né? Então, de maneira que não tem como, né, a gente, nesse momento, não temos a clareza de que tudo isso que se constitui, né, o racismo e o pensamento racista está rastreado pelo capitalismo, né? Ele nasce do capitalismo. Então, como nós vamos lidar com isso? Eu faço uma proposta para vocês, vou ler rapidamente, embora o Marcelo tenha, acho que, simplificado de maneira muito boa o meu raciocínio, o que eu penso e por onde vai, mas eu gostaria de explicitar um pouco mais e abrir para debate, já que nós temos um bom tempo para debate. Bom, penso que, partindo do referencial da teoria psicanalítica, busco entender o modo como as configurações que o racismo envolve e se inscrevem psiquicamente para o negro, e o modo como elas vão produzir uma dimensão simbólica do corpo negro, ideal imaginário de brancura. Tais inscrições psíquicas não são simplesmente resultado da introjeção das experiências de discriminação efetivamente vivenciadas, mas se constituem na infância, envolvendo momentos iniciais da constituição subjetiva, afetando os negros independentemente de sua posição econômico-social. Por que é tão difícil lutarmos contra o racismo? Porque ele tem um atravessamento do inconsciente, né? Como apagar do nosso inconsciente isto? Não é tão simples dizer não sou racista. Não, somos todos racistas, né? Abordo a condição de negro como um produto da interação dialética entre, de um lado, as representações sociais ideologicamente estruturadas e as estruturas socioeconômicas que as produziram e as reproduzem, de outras configurações que formam o universo psíquico. É fato de que nem a consciência da condição de negro, nem o engajamento em relação às lutas políticas contra a discriminação racial são suficientes para modificar a condição do negro, na medida em que os sentidos do racismo inscritos na psique permaneçam não elaborados. A vivência da escravidão fez do corpo negro uma mercadoria, tirou-lhe o sentimento de pertença a uma cultura, a uma nação. Esse processo o aliena de seu próprio corpo e alma, e o cativeiro o brutalizou, comprometendo sua honra e desconstruiu sua raça. Sua língua não o insere nesse mundo desconhecido, mas o coloca na categoria de semi-humanos. O negro escravizado é representação da denegação física e moral, que se torna um ser abjeto. Portanto, naturalmente depositário de uma justificada violência que não cabia na fantasia, que não cabe, né, na fantasia de superioridade da raça branca. Esse passado sócio-histórico deprecia racialmente sua cultura, seu saber, o desclassifica, o exclui da categoria de humano e o aprisiona num eterno devir escravo. Seu corpo negro é excluído de um lugar numa cultura que o colocou como servil e depositário de todas as mazelas que justificam sua exclusão. A abolição não lhe garante a cidadania. Na realidade, não o libertou, não lhe garantiu as condições necessárias, mínimas para o exercício da cidadania. Apenas o liberta do cativeiro das correntes físicas, mas o mantém por tempo indeterminado no cativeiro psíquico de uma imagem que, com o crivo da ciência, justificaria a inumanidade do negro. A liberdade do negro, como nos diz Achille Mbembe, não nos permite partilhar direitos, prazeres, trabalhos, dores e muito menos a morte. Podemos ser assassinados aos olhos da lei, sem que seja de fato um crime, que permanecerá sem reparação possível num acordo cordial perverso. A morte dos negros não importa. Consciente desse passado socioeconômico, histórico, me proponho, a partir da psicanálise, pensar esse corpo negro como categoria imaginária e simbólica. Afinal, nem enquanto corpo imaginário e corpo simbólico que o corpo vai se inscrever na dimensão psíquica,
questões que desenvolvi no meu livro A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Para a psicanálise, o corpo enquanto tal é irrepresentável, impossível de ser capturado numa representação. O real do corpo permanece fantasmaticamente ligado às experiências arcaicas de despedaçamentos anteriores à fase do espelho. O corpo imaginário corresponde à imagem totalizadora que a conquista na fase do espelho é que lhe advém, pelo reconhecimento do outro. É nesta experiência fundadora que se produzem as estruturas de identificação. Se o corpo imaginário constitui um todo, uma imagem, um contínuo de ligações, o corpo simbólico corresponde à forma significante, isto é, a algo que, como parte, representa, numa relação simbólica, aquilo que, enquanto tal, escapa à representação. Na dimensão simbólica, será, portanto, um pedaço, um aspecto do corpo devidamente simbolizado, isto é, investido de significação que emerge como marca de uma totalizadora impossível. Explorei as dimensões imaginárias e simbólicas do corpo negro, que, do meu ponto de vista, produzem vivências psíquicas singulares, das quais entendi que produzem para o negro uma condição subjetiva particular. A complexidade da sua vivência do processo do espelho, que para o negro produz um processo de identificação com a brancura, enquanto justamente aquilo que na imagem especular lhe escapa. Considerei a pele negra como significante do ponto de vista do corpo simbólico, como aquilo que representa a condição de negro para negros e não negros. Explorei os sentidos que tal significante se associam nas redes simbólicas da formação social. Explorando as dimensões imaginárias e simbólicas que a experiência de portar um corpo negro produz, as vivências psíquicas que experimentam os negros. François Berthoud, em seu livro A Imagem Consciente do Corpo, estabelece uma distinção entre os conceitos de imagem do corpo e do esquema corporal, cujos sentidos são confundidos. O esquema corporal indica a condição de representante da espécie do indivíduo, sendo, em geral, o mesmo para todos, e o de pertencimento à raça humana. A imagem do corpo não se define a partir desse inexorável pertencimento genérico à espécie humana. Ela é única a cada um, singular, está ligada ao sujeito, à sua história, é inconsciente e sustentada no narcisismo. Como o processo de escravização e de escravidão nos desumanizou, nos tirou da categoria de humanos, né? Isso vai ter uma implicação direta no sofrimento psíquico do negro. Por isso, trabalho essa questão, né? A imagem do corpo é uma construção imaginária determinada pelo fato de que o aparelho psíquico se estrutura nas instâncias psíquicas do id, do ego e do superego, tal como propôs Freud. Para Dolto, o mediador das instâncias psíquicas, nas representações metafóricas expressas por um sujeito, é a imagem do corpo. Nesse sentido, a imagem do corpo estará envolvida em todas as formações do aparelho psíquico. A simbolização de uma imagem de corpo não enfermo depende da aceitação pelos pais do problema da criança, para que, apesar do problema, esta possa ser reforçada positivamente em suas possibilidades, garantindo a humanização da criança. Problemas orgânicos precoces, mesmo que circunstanciais, resultam em perturbações do esquema corporal, mas por falta ou interrupção das relações do que o doutor denominou a imagem falante do corpo, podem resultar em modificações passageiras ou permanentes da imagem do corpo. Não é incomum a coexistência de um esquema corporal enfermo e uma imagem sã do corpo ou um corpo saudável com uma imagem doente. Quando a mãe é incapaz de falar para a criança de sua diferença, enquanto a criança, no decorrer de seu desenvolvimento, vai se dando conta das diferenças reais entre seu corpo e das outras crianças, haverá dificuldade para que a criança passe pelas várias etapas do desenvolvimento. As mães negras se calam acerca do corpo negro, resultado de uma sociedade que se cala sobre o racismo, produzindo para o negro um processo de negação de sua diferença fenotípica em relação ao branco, como forma de evitar a dor da exclusão
e do apagamento que acontece justamente pela cor que porta o corpo negro. A imagem do corpo é, a cada instante para o ser humano, a representação imanente, inconsciente em que se origina seu desejo. Até que ponto, na medida em que o negro é atravessado pelas representações depreciativas em relação ao corpo negro, é possível para ele a construção de uma imagem de corpo em que a condição genérica esteja preservada? Penso que até mesmo o que por herança nos daria um sentimento de humanidade e pertencimento fica abalado, quando muitos negros rejeitam sua conformação física e se tornam desejantes de características físicas que os aproximem do branco, que os humanizem, na verdade. Que sujeito desejante é um negro que vê no seu equipamento para a satisfação do desejo o corpo desde já um entrave, sua cor, um corpo que é a negação daquilo que deseja, pois seu ideal de sujeito, sua identificação, é o inatingível, o corpo branco. Há uma dissonância aí entre esquema corporal e imagem de corpo, que se expressa quando o negro idealiza para si uma imagem de corpo que não corresponde ao seu esquema corporal, quando é este que, teoricamente, daria ao negro o sentimento de universalidade de pertencer à espécie humana. Para os brancos, o sentimento de universalidade está posto, porque se reconhecem em um nós. Para o negro, não há esse sentimento, porque o negro não é semelhante nessa visão que humaniza e universaliza o branco e segrega o negro. Seu esquema corporal é retalhado pela cor da pele, pelos tipos de cabelo, etc. E essa diferença não é aplacada pelos pais, mesmo quando trabalham uma imagem de corpo mais saudável, porque seus corpos também estão atravessados pelo mesmo estigma. Para Sami Ali, na constituição da imagem do corpo, o rosto e o sexo se destacam como pontos relevantes. O rosto é o lugar onde se afirma a dupla identidade sexual e simbólica do sujeito, mas o rosto só pode ser percebido no plano da visão por um outro, ou pelo próprio sujeito através do espelho. Para o sujeito, só é possível ter acesso direto ao rosto pelo tato e não pelo olhar. O rosto é o invisível onde se revela o visível. É fato que o sujeito tem para si um rosto que transcende a série de manifestações que possa ele exibir, mas não se trata da simples possibilidade de um ser que supera o parecer. Trata-se antes de uma ambiguidade radical, que é o se apropriar de um rosto que esboça e passa a ter existência que a partir do ponto de vista dos outros. Sami Ali recorre ao mito de Narciso para explicar essa ambiguidade radical. No mito de Narciso, o conhecimento de si é sinônimo de morte, o que, segundo Sami Ali, mostra a ambiguidade desse conhecimento. Sami Ali aponta que, se atentarmos ao mito de Narciso, tal como se expressa no poema de Ovídio, pode-se reconhecer, além do narcisismo formal que coloca o sujeito em confronto com sua imagem, um narcisismo material que funda a identidade do sujeito e do objeto. Narciso é a fonte que o separa de si mesmo e sua imagem fazem parte do engano das origens. O espelho é um rosto e o rosto é um espelho. O rosto, no início, é um dado constitutivo do mundo externo, uma forma significativa, mas surpreende por um vazio ao nível da imagem do corpo, sem que haja uma perda da identidade pessoal. Nesse vazio da não-constituição, o sujeito é aquele que não tem rosto. Isto significa o reconhecimento do estrangeiro em si mesmo. Ser sem rosto é possuir um rosto que se perde em seguida. São duas maneiras de expressar uma intuição fundamental do ser. Inicialmente, a criança percebe o rosto do outro, o da mãe, como sendo seu próprio rosto, o que corrobora as observações que atribuem à criança o rosto visível a partir do olhar do outro. No primeiro tempo do processo de reconhecimento do sujeito, ele não tem um rosto. O segundo, ele tem o rosto do outro. No terceiro, ele percebe o rosto como sendo o outro. Neste terceiro momento, não se trata para a criança de uma percepção do outro em si, ou do outro em relação a ela mesma, mas do outro que se vê em si em relação a outros.
Assim, a mãe e o pai, da perspectiva da criança, são percebidos como estrangeiros entre si. Esta percepção da criança de que existem outros rostos diferentes da sua mãe significa para ela pressentir a possibilidade dela mesma ser um rosto diferente do da mãe. A angústia do 8º mês se dá no momento em que a identificação do rosto dá lugar a uma projeção, e nesse momento se estabelece simultaneamente a diferença e a distância entre relação a um outro self. Daí decorre a profunda identidade entre o familiar e o estranho, revelada por um sentimento de inquietude sempre que se opera a objetivação incerta de rosto do outro, que foi de início o rosto do sujeito. É nesse processo que o sujeito se descobre como duplo, pois a imagem de si garantida num primeiro momento pela identificação com o rosto da mãe se vê afetada pela dimensão de alteridade, que produz para o sujeito uma perda de si mesmo no estranho. É esse processo que Sami Ali chama de angústia da despersonalização. A partir desse processo, a criança passa a reconhecer no rosto da mãe um outro com o qual ela anteriormente se identificou, o que produz um sentimento estranho e inquietante em que a criança percebe a distância entre si mesma e o outro mãe. Sou e não sou o rosto do outro. Estranho que é o outro em relação ao outro, isto é, o próprio sujeito. Ao projetar esses impulsos, a criança disporá das noções de estranho e ruim, de familiar e bom. Aqui, bom e ruim se relacionam à elaboração da criança em relação à presença e à ausência da figura materna, representando uma clivagem do sujeito e do objeto. Para Sami Ali, é sob esse fundo que se dá para a criança a experiência do espelho. Se, de um lado, ela dá acesso para o sujeito a identidade enquanto rosto, essa, uma vez atravessada pela dimensão da alteridade, produz uma vivência ambivalente, o sentimento de possuir um rosto enquanto um dentro e, ao mesmo tempo, não possuí-lo enquanto um fora. A experiência do espelho, segundo Sami Ali, coloca desde o início o sujeito em contraposição com o outro, um outro que ainda não é o próprio sujeito. Esta experiência, portanto, se caracteriza por um processo de desidentificação do rosto da mãe para um processo de identificação com o rosto do próprio sujeito. Sami Ali lança mão de um conceito de Lacan, assunção jubilatória, para explicar que a criança da fase do espelho depende da mãe para se alimentar em processo de desenvolvimento de suas funções motoras. Está longe de colocar em ação todo o processo dialético da identificação com o outro. A assunção jubilatória adquire, então, uma tríplice significação. É a culminância da separação primordial entre o dentro e o fora. É a separação do estranho inquietante primitivamente ligado à percepção do duplo. E é a confirmação do primado absoluto dessa mesma percepção. Por ser a experiência do espelho derivada do duplo e não ao contrário, por mais eventual que ela possa ser, não deixa de ser uma experiência onde a criança vivencia a perda de sua subjetividade enquanto rosto, isto é, a perda do rosto que ela imagina ter. O modo como o negro é pensado pode ser exemplificado pelo comentário do Jurandir Freire Costa, quando afirma que ser negro é ser violentado de forma constante e contínua, cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção, a de encarnar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. A violência racista se baseia na destruição da identidade do negro. À medida que o negro se depara com o esfacelamento de sua identidade negra, ele se vê obrigado a internalizar um ideal de ego branco. A identidade do sujeito depende em grande parte do corpo, ou imagem do corpo corporal eroticamente investida, isto é, a identidade depende da relação que o sujeito cria com o próprio corpo. Jurandir conclui que, a partir do momento em que o negro toma consciência do racismo, seu psiquismo é marcado com o selo da perseguição pelo corpo próprio. E é em função dessa consciência que o sujeito passa a controlar, observar e vigiar o corpo que se opõe à construção da identidade branca,
que foi obrigado a desejar. E é aí que o sofrimento pela consciência da diferença do seu corpo em relação ao corpo branco faz emergir a negação e o ódio ao seu próprio corpo, corpo negro. Eu, no entanto, penso que essa condição é mais que uma injunção, como afirma Freire. A meu ver, trata-se de algo que ultrapassa os limites do imposto, mas que se caracteriza como o que proponho chamar de sobreposto. Negar e anular o próprio corpo não torna o sujeito o outro, visto que só existimos sujeito como sujeito em relação ao outro, a alteridade. Portanto, ser sujeito é ser o outro, e ser o outro é não ser o próprio sujeito, no caso do negro. O ser negro corresponde a uma categoria incluída num código social que se expressa dentro de um campo étnico, semântico, onde o significante cor negra encerra vários significados. O signo negro remete não só à posição inferior, mas também a características biológicas supostamente aquém do valor das propriedades biológicas atribuídas aos brancos. Se o que constitui sujeito é o olhar do outro, como fica o negro que se confronta com o olhar do outro, que mostra reconhecer nele o significado que a pele negra traz enquanto significante? Resta ao negro, para além de seus fantasmas inerentes ao ser humano, o desejo de recusar esse significante que representa o significado que ele tenta negar, negando-se, dessa forma, a si mesmo pela negação do próprio corpo. Todo esse processo pelo qual vive o negro corresponde antes uma sobreposição, pois o encontro com o racismo enquanto experiência consciente vem se sobrepor a um real de recusa do corpo negro, e corresponde a uma lembrança arcaica. Ao contrário do que afirma Freire, não há para o negro um momento mítico, original, anterior ao encontro com a dimensão social mais ampla na qual o racismo se manifesta. Para o sujeito negro, esse encontro se sobrepõe à lembrança arcaica de um encontro anterior, a partir do qual suas estruturas narcísicas imaginárias se determinam. Como afirma Jerusalinski, a criança existe psiquicamente na mãe muito antes de nascer e ainda mais, muito antes de ser gerada. O bebê negro, está claro, não é menos desejado que o bebê branco, para sua mãe, que inconscientemente deseja o filho. Mas a criança do projeto e do desejo da mãe certamente não está representada no pequeno corpo negro que o olhar materno inconscientemente tende a negar. A mãe negra deseja o bebê branco como deseja para si a brancura. A brancura para o negro e para o branco. É a excelência artística, nobreza estética, majestade moral, sabedoria científica. O branco é a encarnação de todas as virtudes, da razão, do espírito e das ideias. Eles são a cultura, a civilização e, uma palavra, a humanidade. Isso se explica porque o eixo central do processo que constitui o sujeito não está na satisfação nem nas frustrações das suas necessidades. Para o sujeito humano, não há nenhum mecanismo genético que possa garantir esse processo. A operação que o define se situa ao contrário em outro, o do significante. As falas fundadoras que envolvem o sujeito são tudo aquilo que o constitui. Seus pais, seus vizinhos, toda a estrutura da comunidade que o constituiu não somente como símbolo, mas no seu ser. São leis de nomenclatura as que determinam, ao menos até um certo ponto, e canalizam as alianças a partir das quais os seres humanos copulam entre si e acabam por criar não só outros símbolos, mas também seres reais que, ao chegarem ao mundo, logo possuem essa pequena etiqueta que é seu nome, símbolo essencial do que lhe está reservado. O negro está privado disso historicamente, né? O negro não tinha direito a um nome. O nome, o sobrenome dos negros advém do sobrenome do Senhor, não o identifica originalmente, né? Como os brancos podem ter suas origens identificadas, os negros não têm. Isso significa que todo ato da mãe para com a criança é parte de um discurso que se expressa em todos os movimentos e atitudes do outro com quem a criança se identifica, no qual se manifesta o desejo materno. Sendo que esse desejo se articula no qual falta a mãe, o falo.
Esse fica sendo o orientador dessas identificações que utilizam o imaginário como significante. Partindo das proposições lacanianas, entendo o falo como que representa o poder, a plenitude e a felicidade. Ao transpor essas proposições para a situação da mãe negra, cuja falta se expressa enquanto desejo de ser branca, portanto, do desejo desse poder que ela não detém, que lhe falta, vemos que a criança negra sofreria na relação original sua primeira avaria, pois o que a constitui como sujeito nesse momento original, o desejo da mãe, já estaria impregnado de um significado que é negado no discurso da própria mãe. Assim, não dispondo de qualquer possibilidade de disfarce da diferença que o constitui, o negro passa por um processo identificatório forjado no desejo do que seria ser branco. Projeta, portanto, o branco que nunca será por condição biológica. O negro sofre do medo permanente da perda da sua imagem, tal qual ele a mantém em sua representação imaginária, a de branco mantida por um ideal de brancura. Entre o que o olhar do outro reflete para o sujeito negro e a imagem que o negro tem de seu próprio corpo negro, há, na verdade, uma coincidência. O que o olhar do outro lhe mostra desse modo é o que, no seu desejo, o sujeito negro recusa. O fato de que ele é a encarnação do significado negro, na medida em que ele traz no corpo o significante negro. A experiência do espelho para a criança negra se dará de modo singular. Como para qualquer criança, é na experiência que Lacan denominou estádio do espelho que produz a experiência de domínio do corpo como uma totalidade, em substituição àquilo que anteriormente era vivenciado em pedaços. Mas a particularidade que a experiência do espelho na criança negra envolve diz respeito ao fato de que o fascínio que essa experiência produz é acompanhado simultaneamente por uma repulsa à imagem que o espelho virtualmente oferece. Nesse movimento, a assunção jubilatória de que falava Lacan é necessariamente acompanhada de um processo suplementar que envolve a negação imaginária do semblante que a imagem especular oferece, pois a criança negra reluta em aderir a essa imagem de si que não corresponde à imagem do desejo da mãe. Ao tomar-se pela imagem que aquela imagem é ela, mas não reconhecendo ali a imagem do desejo da mãe, a criança se vê, desde então, inconscientemente mobilizada a procurar nessa imagem o que a reconciliaria com o desejo materno. Nesse movimento, produz-se um mecanismo complexo de identificação-não identificação que produz para a criança negra as experiências do adulto negro. O fato de sua identificação imaginária ser atravessada pelo ideal da brancura. Para se reconciliar com a imagem do desejo materno, a brancura, a criança negra precisa negar alguma coisa de si mesma. O que o Lacan chamou de identificação primordial com uma imagem ideal de si mesmo, na experiência da criança negra ocorre de forma conturbada, porque a imagem que o espelho lhe dá exige para ser introjetada uma operação suplementar de idealização. É preciso projetar nessa imagem um ideal de brancura, para afastar dela o componente rejeição que a pele negra envolve no desejo materno. A criança negra desenvolve uma relação persecutória com o corpo negro. Para Samiali, no processo de despersonalização, o sujeito vivencia uma alternância entre perder e recuperar a sensação de ter um corpo, o que acarreta uma angústia que se refere ao medo de perder a forma humana, na possibilidade de uma possessão que o faria se transformar em um animal ou algo inominável. Daí resulta um imenso pavor da loucura, estado permanente de angústia e de despersonalização. Desencadeia-se, então, para o sujeito uma ânsia desesperada por estar em relações transferencialmente positivas. É o caso de se perguntar se tal processo de despersonalização não é algo que o negro, guardado as devidas proporções, vivencia de uma forma crônica e que estranhamente não leva às suas últimas consequências, ou seja, à loucura. Lembremos que é um processo inconsciente, que é num processo inconsciente que essa gênese se dará, como resultante de um duplo processo identificatório e projetivo.
Ser o sujeito sendo concomitantemente o outro e ser o outro não sendo o próprio sujeito. O sujeito, assim, fragilizado, se vê exposto a uma situação em que nada separa o real do imaginário. As fantasias estão concomitantemente dentro e fora. Na despersonalização, por conseguinte, o sujeito trata as suas fantasias como objetos reais e trata os objetos reais como fantasias. Duas particularidades que remetem, por ocasião da formação da imagem do corpo, os inícios imprecisos da separação mediatizada por uma projeção primordial do dentro e do fora. O sujeito vive o mundo no corpo e o corpo no mundo. Despersonalização e estranho inquietante são as duas faces de um mesmo e único processo desrealizante. Estranho inquietante, inquietante porque é, ao mesmo tempo, simultaneamente, estranho e familiar. Esse é o conceito freudiano das Unheimlich, um jogo dialético, complexo, onde o familiar e o inquietante se localizam no mesmo e único objeto. Penso que esse movimento do estranho inquietante pode bem caracterizar o tipo da experiência que marca a relação do negro com o dia a dia no meio social. É impossível para o negro não se perturbar com as ameaças aterradoras que lhe chegam via racismo. Dentro desse universo de terror, mesmo que o negro acredite conscientemente que tais ameaças racistas não se cumprirão, o pavor não desaparece, porque ele traz no corpo o significado que incita e justifica para o outro a violência racista. É justamente porque o racismo não se formula explicitamente, mas antes sobrevive num dever interminável, enquanto uma possibilidade virtual, que o terror de possíveis ataques de qualquer natureza, desde física a psíquica, por parte dos brancos, cria para o negro uma angústia que se fixa na realidade exterior e se impõe inexoravelmente. Quando o processo de personalização de que nos fala Samia Ali é levado às últimas consequências, o indivíduo sofre a perda da condição de sujeito. E há uma quebra no processo de simbolização. Ocorre, então, a perda do simbólico, que implica na impossibilidade de elaboração de qualquer situação do seu cotidiano. Tal forma extrema pode levar ao processo de despersonalização. Depende, está claro, da constituição psíquica e estrutural do sujeito, que o torna mais ou menos vulnerável à possibilidade de uma cisão psíquica. E é em função disto que os antigos manicômios, né, os hospitais psiquiátricos, tinham, na sua maioria, mais de 90% de pacientes negros, né, porque havia uma cisão, né, eles adoeciam, e, ao mesmo tempo, não havia uma escuta possível que pudesse recuperar, né, um pouco dessa cisão e trazê-los para uma saúde psíquica, até porque havia, né, ainda hoje, mas hoje menos, houve durante toda a nossa história um desmentido firenziano em relação ao racismo. Eu posso trazer para vocês um exemplo pessoal meu, no meu primeiro processo de análise, um analista branco, de uma grande escola, né, de psicanálise, na época, mais de 40 anos atrás, uma pessoa de esquerda maravilhosa, que topou atender uma estudante negra, uma mulher, uma estudante negra, a preço social. Mas um belo dia ele me diz o seguinte, ele me diz assim, eu queria muito que você fosse visitar um psiquiatra. Eu, muito assustada, sento no divã e digo para ele, mas por quê? E ele me diz, porque você vê racismo em tudo, no Brasil não existe racismo. Isso é um desmentido firenziano, né? Há uma quebra da nossa percepção e um processo de enlouquecimento. Como é que não existe aquilo que eu sinto, né? E para não dizer, para dizer, vou contar uma historinha para vocês, para que vocês não imaginem que eu tirei tudo isso aqui do nada. Quando eu estava fazendo minha formação na França, um grande amigo meu e antropólogo estava como professor convidado na Universidade de Louvain, na Bélgica, e ele me convida para passar um final de semana com ele, e eu vou, e ele, quando chego lá, ele diz, fomos convidados para almoçar na casa de um casal de professores da universidade, brancos, que acabaram de adotar uma menininha negra muito linda. Vamos lá prestigiar e receber essa criança e tal. Bom, nós fomos. Quando chegamos lá,
essa criança, eu observei, muito sorridente com todos, ela ia com todo mundo, de negro só tinha eu e meu amigo. E quando ela olha para nós dois, ela agarra a mãe com um grande sentimento de pavor, assim, de terror. A mãe não entende bem, fica sem graça e coloca a filha na frente do espelho. Só que quando ela coloca a menina no espelho e a menina se depara com a imagem dela no espelho, ela desmaia. Ela desmaiou. E naquele momento eu entendi que ela imaginou que era branca como a mãe, né? E aí, então, a partir daí eu vou desenvolver toda a minha teoria e tal. Mas é isso, estou aberta a dialogar com vocês, a pensarmos sobre essa condição e como é importante que a gente possa pensar essa condição, sobretudo, né? Quando a gente pensa a clínica do sujeito negro, né? Vamos lá conversar, dialogar. Nós temos um bom tempo para isso. E vamos lá. Isildinha, mais uma vez, muito obrigado. A gente é super agradecido. Aqui eu falo em nome de Carla, de Mônica, de pessoas aqui, eu acho que Libéria, eu não estou vendo todos, mas somos nós, professores e professoras, membros do Lepsi Minas, e que estão aqui te prestigiando. Mônica foi quem abriu aqui a sua vinda e falou a primeira palavra. E a gente tem, percebi aqui no grupo, nós estamos com mais de 130, 140 pessoas. Nós temos pessoas até da Colômbia, o Diego Bolan está aqui, nos prestigiando, que bacana, né? Então, que bacana. Mas bom, a gente já tem várias pessoas querendo perguntar, a gente vai aqui, eu não tenho a lista, Mônica, você pode me ajudar com isso? Acho sim. Vamos ver aqui quem está primeiro. Acho que é a Jéssica, talvez. Jéssica, e depois a Alda Machado. A gente faz blocos? Talvez seja bom, né? O que você acha, Zildinha? Sim, podemos fazer questões. Tá. Somos muitos, né? Quem sabe essa possibilidade do bloco nos dá a possibilidade de respondermos mais. Uhum. Jéssica. Olá, Isildinha, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Jéssica? Eu conheci, eu sou agora nova, né, na psicanálise, entusiasta, estou conhecendo, depois de um longo período de análise, e conheci o seu nome, e fiquei maravilhada com a sua história, e assisti já N podcasts, ouvi e vi, e queria dizer para a senhora que eu não sou preta, mas sou filha de preta com uma pessoa branca, e eu olho para o meu corpo e eu vejo todo o estereótipo de uma pessoa negra, e eu me senti muito, assim, representada por todas as suas falas e pensar, assim, na minha ancestralidade, da parte negra mesmo da minha ancestralidade, me senti, assim, ouvindo, né, suas falas, muito emocionada, assim, de ter me tocado num lugar que eu não sabia, né, e me comprometer a partir de agora de me desconstruir, né, desse racismo estrutural, de fazer parte de querer cooperar comigo mesma nessa desconstrução toda. E em uma das coisas que eu ouvi da senhora foi... Senhora, não, por favor. Eu desculpa. Sou velha, Uma muito das velha, coisas mas que eu eu sou ouvi... senhora, pelo amor de Deus. Foi de Sueli Ronick, Num eu sou velha. documentário. Velha eu sou, mas senhora não, pelo amor de Deus. Uma das coisas que eu ouvi de você, em uma das conversas, que eu fiquei muito curiosa até, foi que há uns 3 anos atrás você tinha sido solicitada para ajudar, né, na PUC, porque alguns jovens cotistas estavam se suicidando por conta de tudo que estava acontecendo com eles. Na USP, isso. Tudo que estava acontecendo com eles. E eu queria saber, assim, hoje, depois de 3 anos que você foi solicitada para isso, como que está isso? Como está essa situação em relação a esses jovens? Desculpa se eu me estendi, mas eu precisava falar essas coisas. Obrigado, Jéssica. É que eu queria saber, Alda. será que ela entendeu a pergunta? Eu queria perfeitamente, entendi. As coisas andam bem, Jéssica. Melhorou muito, tem um grande coletivo trabalhando, né? Tem um coletivo de supervisores e psis, né? Que topam atender os alunos que entram para a USP, que são negros, né? Mas o atravessamento é de uma dor muito grande mesmo, né? E, obviamente, a USP como uma grande universidade, mas uma universidade de maioria branca, né? Então, são universos diferentes, mas avançou muito, avançou
não tem aparecido mais casos de suicídio, né, porque eles podem ter atendimento e podem lidar com as suas angústias, né? Foi Obrigada, eu queria um saber. trabalho que acontece e muito bom. A gente vai passar para a Alda e depois para o Danilo, para a Mônica, e aí a gente volta para você, tá, Isildinha? Tá. Olá, Isildinha, olá a todos e todas, boa tarde, é uma honra estar aqui nesse diálogo. Duas coisas, uma é que eu tenho uma filha da pele clara, né, e o cabelo crespo, pele clara bem branca, né, pensando, a gente fala assim para você identificar o sarará, né, e tenho mais 2 filhos, e ela, agora você trazendo tudo isso, ela teve uma fala quando pequena, quando eu era neguinha, quando eu era negra, ela falou em algum momento, que eu acho que foi quando ela fez essa identificação no espelho, primeiro se reconhecia em mim, depois se via, né, e hoje é muito difícil mesmo atuar nessa identidade, eu vejo muito conflito, né, que esse lugar de não ser, para ela é mais difícil ainda. Então, o que poderia ser, né, uma forma de ir melhorando, né, essas questões nela. E eu também sou educadora, sou diretora de uma escola, e a gente atua bastante nas questões antirracistas, e trabalhamos a partir da valorização, que a gente tem crianças de primeiro e segundo ano, e o ano passado a gente tinha os pequenos também. Mas é isso, é uma longa caminhada, né? Então, é isso, se a gente persiste nesse trabalho da valorização, o que mais a gente pode fazer? Porque a gente vê mesmo essas crianças negras querendo esse corpo de uma criança branca, e chega a ser até difícil para a gente, né, lidar um pouco com isso. Acho que é isso. Obrigado, Alda. Você fala de qual lugar, Alda? Eu Qual sou de São cidade? São Paulo mesmo. Obrigado. Danilo. Isildinha, boa noite, quase noite, né? Eu queria começar, assim, bem rapidamente, né? Eu vou prescindir de elogios, assim, mas você conseguiu, com a sua fala, eliminar um certo mal-estar da segunda-feira. Eu acho que esse é o grande elogio que alguém pode receber de uma Nossa! segunda-feira. Mas, Com certeza. mas obrigado mesmo pela fala, assim, né? Eu já te acompanho já há algum tempo e realmente, assim, me admira muito a sua, né, a sua coerência, o modo de falar. E eu queria perguntar, assim, a gente, na psicanálise, a gente tem várias, eu brinco que santíssimas trindades, né? E a gente, no grupo do LEPS, nós temos, por assim dizer, essa questão da psicanálise, educação e política como nosso norte, né, como mais uma santíssima trindade, aí, como um nó, por assim dizer, né. Eu queria te ouvir um pouco sobre a questão da educação, Isildinha, porque para nós é muito cara a questão da educação e com certeza ela liga muito com a sua experiência, com as suas falas, e certeza tenho que transcende esse salvacionismo educacional, né, que nós podemos ter numa certa fala trivial, assim, mas eu queria te ouvir, assim, a educação, ao seu ver, no que nós temos hoje, produzido educacionalmente, mas os desafios também, né, para evitar cairmos nesse lugar de vai salvar o mundo e etc. Obrigado. Mônica. Isildinha, primeiro agradecer, nossa, tão bom te escutar, e esse exame clínico, né, que você faz, assim, desse racismo estrutural, acho muito valioso, sabe, quando você traz essa experiência também de ser uma brasileira, né, negra, que vai à África, e essa percepção, né, de que o racismo se repete, que é uma marca tão mais profunda, né, e essa leitura relacionada também ao nosso modelo econômico, político, né? Toda a discussão do trabalho humano e tudo mais. Acho que trazer isso para o exame mais clínico é muito importante, né? E uma questão, acho que tem a ver com o que a Alda falou, com o que o Danilo também, talvez seja um pouco na mesma direção, é que a gente testemunha, né? Compartilha assim, todo um trabalho que tem sido feito do movimento negro, de várias pessoas, né, trabalhando nesse sentido de uma afirmação mesmo da negritude, de construir um outro lugar,
né? E, de certo modo, trabalhar essas feridas tão profundas, né? E aí, de certo modo, a Alda, ela falou do que ela percebe, né, como mãe, e a minha questão seria justamente nessa direção, de te perguntar, assim, nessa caminhada, e também, né, se você, à medida que a gente percebe que tem sido feito todo um trabalho, né, em muitas escolas, na sociedade, de uma mudança desse lugar, um trabalho afirmativo, como que você percebe, se percebe, efeitos disso também, né? Pela fala da Alda, eu acho que ela nos responde que ainda está longe de ser suficiente, né, para trabalhar essas questões, mas se, de certo modo, a gente também tem conseguido construir outras posições, assim, diante dessa história, né, dessas marcas tão profundas que o racismo ainda produz entre nós. Era isso. Obrigada. Voltamos a vocês, Ildinha. Então, veja, eu acho que, como recentemente a gente tem pensado, né, o racismo como algo a ser, né, repensado, recolocado, né, recolocado no sentido de que a gente tem que tirar isso, mas a gente não vai tirar isso da noite para o dia. A educação é um caminho, mas os próprios educadores precisam se perceber dentro dessa dinâmica, né? Entre ser racista somos todos nós, que racista sou eu, aí nós vamos poder mudar alguma coisa, né? Caso contrário, fica muito difícil, mas os esforços são muitos, mas nós ainda temos uma educação que está voltada para uma maioria branca, e não para aqueles que estão, né, sem acesso à educação, então isso é muito difícil, né? Os professores ainda não estão bem preparados, a gente precisaria, né, de um sistema que pudesse treinar esses professores, digamos assim, né, trazer essa questão para ser pensada. Aos poucos nós estamos chegando lá, quer dizer, a própria psicanálise e o meio psicanalítico começa a discutir essa questão de outro lugar. As escolas de psicanálise estão fazendo inclusão, né, de analistas em formação negros, né, que não podem pagar muitas vezes as escolas, então tem bolsas de estudos, essa coisa toda, porque é importante que essa convivência se dê, né, e é difícil quando a gente fala, e a gente não tem como passar por cima da diferença de classe, de universos diferentes, né, sempre se entendeu o negro no lugar do não humano, por isso se mata tanto o negro, inclusive, né? O corpo dele é um corpo pronto para morrer, né? E há uma complexidade quando a gente não consegue sequer ainda nomear ou falar a respeito, por exemplo, das nuances, né? Como se os tons de pele, né? E principalmente os negros de pele clara, né? Então, os negros de pele clara são negros, eles não são brancos. Têm pele clara, mas são negros. E como é que a gente trabalha isso, né? Das relações interraciais, alguns pacientes meus, negros de pele clara, falam da lembrança da primeira avaria, assim, né? A primeira que eles têm lembrança consciente, né? O primeiro sofrimento de uma fala racista foi dentro de casa. Uma mãe que, penteando o cabelo da filha, diz: poxa vida, você pelo menos podia ter nascido com o meu cabelo, não com o cabelo do seu pai. Isso é uma fala racista, né? Que tá o atravessamento está no inconsciente, né? Então, se a gente só pode melhorar essa questão, né? Quando a gente assume para a criança e para a gente mesmo o que está acontecendo ali. O fato dela ter pele clara não significa que ela é o racismo e o atravessamento do racismo, né? A menininha que diz, quando eu era negra, por quê? Agora ela se entende branca, mas ela não é branca, porque ela não é branca suficiente para ser vista como branca e não é negra suficiente para ser vista como negro. Né? Nós vivemos um tempo nesse país que o movimento negro, a quem a gente deve muito, foi maravilhoso, e é maravilhoso, né? Teve um tempo que o movimento negro tinha dificuldade de receber os negros de pele clara. Por quê? Os negros de pele clara têm mais passabilidade do que os negros de pele escura. Então, diziam, não, você não está aqui. Nós aqui, negros de pele escura, sabemos o que é sofrimento. Não é real, os negros de pele clara sofrem duplamente,
porque fica sem lugar. Não é branco o suficiente para ser branco, para as características negroides, e não é preto o suficiente para ser preto. Então, olha quantas coisas nós temos que pensar em acomodar e trabalhar, né? Mas quando nós trabalhamos, né, a negritude, né, de um outro lugar, onde a gente possa ter claro o que aconteceu, né, esse processo de desumanização do negro, né? Então, qual é a luta maior do negro, na verdade? É ser incluído num processo de humanização, ser humanizado, né? Porque enquanto nós não estivermos nesse lugar de humanos, também não conseguimos ser ouvidos. Quer dizer, meu analista primeiro não conseguiu ouvir a minha dor e o atravessamento do racismo. Isso é muito grave. Ele poderia, na verdade, quando ele diz no Brasil não existe racismo, ele diz você é paranoica, está perseguida. Olha o risco e o perigo disto. Então, vai para muito além, né? A gente não pode esquecer, né, como diz a Trindade, psicanálise, educação e política, estão juntas, porque nós estamos, né, assim, somos sustentados e criados a partir de um sistema político, né, o capitalismo, que está em todo e qualquer lugar do mundo, e que a gente vai ouvir esses atravessamentos. Na África, eu ouvi uma fala que me atravessou profundamente. Uma menina da cor da minha pele, de tom de pele, um pouco do mesmo tom de pele, ela disse, a senhora disse que o racismo, nós somos todos racistas e o racismo está em tudo. E eu não sei se eu posso dizer isso, afirmar isto, porque como eu não sofro racismo, eu tenho a pele mais clara. Olha isso, né? Quer dizer, o racismo, ela é a grande racista contra ela mesma. Olha a loucura que isto representa. Né? Ter a pele mais clara não me faz negro. Desde quando? Como isso? Né? Eu tinha uma avó que viveu 116 anos, que morreu há poucos anos atrás, e minha família é miscigenada. Então, as crianças são cruéis, né? Elas brincam, falam coisas, você é preto, você é branco. Né? Minha avó dizia, vamos parar com essa confusão. Aqui para nós, passou de 6h30 à noite. Não tem ninguém branco aqui. Passou de 6h30 à noite, é tudo preto aqui. A sabedoria dela me ensinou muito, né? Que passou de 6h30 à noite. Né? E quando eu era criança, essa avó era extraordinária. Ela foi minha grande primeira analista, depois pode perceber isso. Eu brincava na rua, nós éramos muitos, os meus filhos ficavam todos com os avós para os pais irem trabalhar. E, graças a Deus, nós tínhamos avós que nos acolhiam bem. E brincávamos na rua, minha melhor amiga, Ana, era uma menina branca. De vez em quando, criança treta, né? E para magoar o outro não custa nada, que é muito sincera, fala o que pensa. A Ana um dia chegou para mim e disse, seu cabelo é de bombril, você é preta. Entrei para casa chorando. E minha avó, quando me viu chorando, disse, o que aconteceu? O que aconteceu que você está chorando tão sentida, tão magoada? Vem aqui, minha amiga, vem me contar o que aconteceu. A Ana falou que eu tenho um cabelo de bombril, que eu sou preta. Por acaso você não é preta? Você é preta sim, você é preta como eu amo você, seu cabelo é lindo, eu tranço seu cabelo, ponho fitas e eu amo você. A Ana é de uma outra origem. Na origem dela, os cabelos são brancos, a cor da pele é branca. Né? Ela é uma amiga que você gosta muito, tomara que vocês façam as pazes. Né? O seu cabelo é lindo, você é preta como eu e eu amo você. Isso foi fundamental na minha vida. Né? Foi mais do que milhões de sessões de análise. Alguém que se identificava comigo e dizia, não, você é preta que nem eu, minha filha. Mas eu gosto de você, eu gosto da sua pele, eu gosto... Quer dizer, isto a criança precisa ouvir. Né? Ela não precisa ouvir que ela não é preta. Não, você é uma preta de pele clara, sabe por quê? Eu casei com seu pai, que é branco, e eu sou negra, você, portanto, é uma negra de pele clara. Mas eu amo você do jeito que você é, seu pai ama você. É isso que a criança precisa ouvir, a criança não precisa ouvir mais nada para ela poder se ter consciência e sentir que está tudo bem comigo. Não tem nada de errado comigo. O de errado está com o outro que está falando bobagem, que desconhece. Né? Então, a gente ainda precisa dessa consciência, dessa construção. A educação caminha, e a gente tem que agradecer que caminha, mas está longe de termos ainda uma educação, várias escolas são racistas, né? A escola, a instituição é racista. Eu sou chamada em várias escolas, de várias classes sociais, eu vou a todas,
E o que acontece é que eu digo para os professores, para os coordenadores, a instituição precisa ter uma posição antirracista. Por quê? A instituição sendo racista justifica os professores e os coordenadores também serem. Né? Então, fazer um trabalho com os professores não é tudo professores e coordenadores, pais e alunos. Não, a instituição precisa dizer, aqui somos uma instituição antirracista. Né? Então, é uma questão de posição, né? Institucional. Quando a instituição toma esta posição, todos vão ter que se rever. Né? Todos vão ter que se perguntar, que racista sou eu? O maior problema do racismo no negro ou no negro de pele clara é não perceber que o racismo contra si mesmo. Você rejeita a si mesmo. Não está nem rejeitando o outro, rejeita a si. Então, a gente precisa sair desse lugar, precisa poder aprender a falar disso de um outro lugar. E a educação é um grande caminho para que a sociedade possa se repensar. Mas é um longo e árduo trabalho. Eu costumo fazer uma só dedicatória no meu livro, quando alguém me pede. Essa luta não é fácil, mas desistir jamais, porque ela transcende, inclusive, o nosso corpo e nossa vivência e nosso tempo. Né? Mas ela é importante quando a gente passa a fazer a luta de um lugar onde a gente possa se reconhecer. E lutando por quê? Para quê? Né? Não é só para ser aceito nos lugares. Né? É para muito mais do que isto. Isto o movimento negro faz maravilhosamente bem. Né? Fazer uma luta pelos nossos direitos enquanto cidadãos, né? Para termos acesso à educação, saúde, né? Emprego, moradia. Esta luta o movimento negro faz. Eu costumo dizer que militância não é clínica, clínica não é militância. A militância vai fazer, né, o seu trabalho de nos resgatar a cidadania. A clínica de nos ouvir as nossas dores e a nossa singularidade enquanto sujeitos atravessados por tudo isto. Mas, uma vez uma paciente minha me diz assim, negra, militante, disse assim, olha, eu vim te procurar porque tenho a esperança de que você possa me ouvir, porque eu sou militante, eu já li Neuza Santos Souza, já li fulana, ciclana, beltrana, você, não me venha dizer nada para ler, isto é, eu quero que você consiga falar de mim, da minha dor, né? Então, nós, analistas clínicos, temos que olhar o sujeito. Não somos OVNIs, não somos caídos do nada, somos sujeito tanto quanto o nosso analisante, né? E, portanto, temos que nos fazer a pergunta, que racista sou eu? Porque sou atravessado por isso. Não há neutralidade. Durante muitos anos, a psicanálise e o psicanalista se diziam neutros. Não existe isso, gente. Como é que a gente vai ser neutro sendo atravessado por todas as instâncias de poderes que a gente está submetido na vida em sociedade? Não existe neutralidade. Né? Mas o cuidado de fazer uma escuta que seja do sujeito, quando eu falo de clínica, quando eu falo, né, de uma luta, né, de uma luta pelo processo de cidadania, para ascender a cidadania, eu falo na militância. Né? São dois lugares diferentes. Isildinha, muitas questões, eu estou inscrito agora, depois Pedro Castilho, aliás, Pedro Castilho também membro aqui do LEPS, ele está aqui conosco, eu estou vendo a figura dele, vi que Margarete Diniz também está aqui conosco, sem imagem, que ela está impedida da imagem, mas ela que te recebeu na UFOP. Margarete, agora eu consegui, olha aí. Agora minha câmera... Olá, querida Margarete, como está? Tudo bem? Um forte abraço. Um forte abraço. Eduardo Batista também estou vendo aqui, que está aqui conosco. Bem, Isildinha, a pergunta é nesse campo que você disse, psicanálise, educação e política, que é o campo que a gente milita, a gente trabalha. Isildinha, a gente costuma dizer que nós resolvemos pegar não uma profissão impossível, mas as 3 profissões impossíveis, né? Psicanálise, educação e política, que o Freud vai falar lá em 25 e 37.
Mas veja você, quando você vai trazendo esse normal estruturante, quer dizer, quando você vai revelando, né, que você vai revelando a maquinaria de como é o processo de constituição psíquica da criança negra diante do espelho e também diante do outro, a gente pode dizer que a psicanálise ajuda a gente a desvelar isso, a mostrar como isso se dá, não é necessariamente determinar, não é determinante, mas ela revela. A educação, ela tende a nos fixar, infelizmente, então, se a psicanálise revela, a educação tende a fixar, porque ela é institucional, né? Então ela tende a fixar os modelos de poder, isso é um problema para nós, e a política seria a saída, Isildinha, quer dizer, pela política, o ato de governar a polis, né, que é propriamente a política, o ato de governar a polis seria a nossa saída, e para essa saída, te escutando, eu elenquei 3 possibilidades, talvez. Não sei se é possível a gente pensar, e eu queria pensar junto com você. Uma delas é a revolução. Quer dizer, é o que o Fanon fez, foi lá, pegou e vai brigar contra a branquitude para acabar com a ideia de branquitude. Ele vai fazer uma revolução. A segunda é a loucura, que você vai dizer, a partir do Samir e tudo, da despersonalização, quer dizer, o negro poderia sair para a loucura. Uma terceira seria a do desmentido do desmentido do ideal da brancura, quer dizer, ele afrontar esse desmentido para desfetichizá-lo, né? Para não fazer o fetiche mais, quer dizer, ele afrontar. Todo perverso diante da lei, ele fica acovardado, né? Vide o nosso presidente anterior, né? Diante da lei, ele é covarde. Então, o perverso sempre faz esse movimento. Mas talvez a gente tenha uma quarta saída, e aí talvez seja romântico da minha parte, mas aí você vai me dizer, chegou a hora de colorir o espelho. Quer dizer, o espelho oferecer muitos cores, muitos jeitos, muitas formas. E isso talvez seria uma saída possível, que não seria nem pela loucura, nem pela perversão, nem tampouco pela revolução. E as identidades, sem os essencialismos, né, as lutas identitárias talvez nos desse a possibilidade de fazer esse espelho colorir, né, esse espelho ficar colorido. Mas aí eu te escuto para saber se faz sentido isso. Vou passar antes para o Pedro, que já pediu a palavra, depois para a Caroline. Olá, Isildinha, tudo bem? Um grande prazer te escutar, ver essa voz viva, intensa. Não é só bom ler, mas te escutar também foi fantástico. Obrigada. Então, a minha pergunta é uma curiosidade, talvez eu até já saiba a resposta. Uma delas, né, uma das perguntas que eu vou fazer. Fanon escreveu Pele Negra, Máscara Branca no início da década de 50, se não me engano, 1953. E estava na França acontecendo um movimento psicanalítico muito forte, né? E ele não foi citado hora nenhuma por Lacan, né? Lacan citava todos os autores da época e não citou Fanon em momento algum durante seus seminários, né? Isso me intriga bastante. Eu queria saber se você sabe o motivo, se tem alguma opinião com relação a isso. Depois Fanon foi mais lido e mais projetado nos países de língua inglesa, principalmente nos movimentos culturalistas, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Como que você compreende esse recalque aí do pensamento fanoniano dos anos 50? E uma outra pergunta também, a gente vê com muita frequência, né, o lugar do psicanalista, que é o lugar de neutralidade, isso que você estava falando mais cedo, o lugar de produção de enigma. Eu queria entender um pouco a postura do psicanalista antirracista, né? Quando aparecem questões relacionadas à raça, gênero e classe, esse psicanalista nomeia esse ponto para produzir um apaziguamento que tem um atravessamento social e coletivo para esse sujeito, né? Ou continua produzindo um enigma para chegar em algum ponto de uma certa singularidade, né? Para a gente ter uma orientação vinda de você, que essa pessoa que tem essa pesquisa bastante extensa e a própria experiência que você tem, né?
Obrigado, Pedro. Passamos a Caroline e fechamos o bloco. Depois abrimos outro. Caroline? Caroline está? Sumiu? Perdão, estou aqui. Boa Pois noite, não. Zildinha. É um prazer ouvi-la novamente. Eu estou fazendo parte de um grupo onde nós estamos estudando o seu artigo, né? E no tópico A Criança e o Espelho, tem um parágrafo que me trouxe uma certa confusão. Eu gostaria de saber se eu posso lê-lo, é bem pequeno, e você tentar me esclarecer. Na despersonalização, que por conseguinte o sujeito trata suas fantasias como objetos reais e trata os objetos reais como fantasias, duas particularidades que remetem, por ocasião da formação da imagem do corpo, aos inícios imprecisos da separação mediatizada por uma projeção primordial, do dentro e do fora. O sujeito vive um mundo no corpo e o corpo no mundo. Despersonalização e estranho inquietante são as duas faces de um mesmo e único processo desrealizante. E aí, a minha questão é mais quando fala da fantasia, né? Suas fantasias como objetos reais e trata os objetos reais como fantasias. Isso não ficou muito claro para mim. E quando fala, apesar de ter visto, né, o esquema corporal e a imagem corporal, e quando fala desse dentro e fora, né, o sujeito vive o mundo no corpo e o corpo no mundo. Se pudesse me dar uma luz sobre esse parágrafo. Vou tentar, né? Isidinha, com você. Vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Primeiro, as perguntas que o Marcelo me fez são questões assim que a gente poderia falar horas, né? Eu acho que não tem uma só saída, né? É preciso que a gente pense em várias possibilidades, tanto do ponto de vista político, né? Quando a gente tem essa declaração da ONU, né? Falando desse crime, do crime, né? O mais grave crime contra a humanidade foi a escravidão. Eu acho que isso tem um ato político aí que chama atenção para isso que aconteceu, que até hoje não era considerado. Não é à toa que os Estados Unidos é contra, né, que os governos de extrema-direita são contra, porque eles não reconhecem isto. E reconhecem, sim, que a escravidão é um direito dos brancos, né? E a escravidão representou o quê? Né? A exploração da mão de obra sem remuneração. A Europa, afinal, precisava encher seus cofres. Como é que encher os cofres tendo que remunerar? Então, escolhe um determinado povo, que era com características físicas muito diferentes do restante do mundo, naquele momento, e desumaniza, diz, olha, eles não são humanos, né? Existe um trabalho na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, que traz um trabalho de um médico francês que foi convidado pela corte portuguesa para fazer um estudo sobre a população negra, né? Afinal, eles queriam saber se valeria a pena a abolição ou não dos escravos. E esse estudo fala exatamente o que os brancos queriam ouvir, quer dizer, os negros são semi-humanos, né? Eles são capazes de formar laços sociais, filiais, são afeitos à vagabundagem, ao alcoolismo, não aprendem com os castigos que são submetidos, portanto, não constroem uma consciência moral e ética, né? Assim, não sentem dores, né? Eles não aprendem porque não sentem dores. Isso veio até os nossos dias, até bem pouco tempo, há uns 10 anos atrás, as mulheres negras sofriam violência obstétrica, recebiam menos anestesia nos hospitais públicos, as parturientes, porque a medicina sempre entendeu que o negro não sente dor. Isso existe até hoje também na medicina. Quando você vai fazer uma cirurgia, aliás, quando eu passei por um processo cirúrgico, eu disse para o meu anestesista, eu quero muita anestesia, sou uma pessoa sensível e sinto dor.
Ele arregalou um olho. Eu falei, porque vocês costumam dar menos anestesia para a gente, porque acham que a gente é resistente à dor. Não, nós somos seres humanos e sensíveis como qualquer outro. Né? Ele falou, puxa, de uma certa forma é fato. A gente acha que os negros são muito fortes. Porque isso não é ser forte. Isso é não ser humano, não é ser considerado um humano. Né? As lutas são muito. A loucura está longe de ser uma saída, porque a loucura é a morte do sujeito. Né? O sujeito vai se desintegrando, principalmente como se pensava a loucura, que já não se pensa hoje. Depois da luta antimanicomial, nós temos uma outra postura frente à loucura. Temos uma inserção, temos um tratamento, um cuidado, mas antes se jogava no manicômio, se deixava apodrecer e morrer a pessoa ali, sem nenhum trabalho, né? Então, não sei se a loucura pode ser uma saída, né? Principalmente porque não tem possibilidade dessa loucura se expressar, né? Hoje a gente tem oficinas, né? Quando a gente vê um bispo do Rosário, que era um eterno permanente da colônia Julião Moreira, se eu não estou falando bobagem, ele produziu muito, né? Ou considerado hoje um dos maiores artistas plásticos brasileiros. Ele pôde dar uma, né, através da Nise da Silveira, que tinha oficinas, ele pôde, né, traduzir essa loucura em arte, mas não é a realidade da maioria. Né? A realidade da maioria é morrer, é ir para a rua, é ficar à mercê, né, de todas as violências possíveis e imagináveis. Né? Eu acho que quando a gente consegue falar sobre o ideal de brancura e pode refletir sobre isso, talvez a gente termine com o fetiche da brancura, né, e perceba a maluquice que isso é, na verdade, né, que não nos leva a lugar nenhum e é capaz de nos desconstruir internamente, né, porque não tem a ver com a realidade. Né. O que ficou, né, desse processo desse ideal de brancura é que os brancos têm a condição natural para a brancura e os negros não têm. Né? Por isso que ele subsiste e é tão forte até hoje. Acho que a gente precisa desconstruir isto. Né? Sim, acho que e acho que poder, através das lutas, né, que são vistas como... Quer dizer, haveria essa possibilidade de uma coloração maior se também nós pudéssemos ter um pensamento entre todos nós que sofremos ou que fazemos as lutas identitárias, que são muito válidas, né? A luta, o identitarismo, ele tem sua função e seu lugar enquanto algo que possa falar de uma condição, mas ela não pode ser um fim em si, porque senão a gente fica cada um no seu bloquinho e não nos unimos, né? Eu acredito, sim, nessa possibilidade que quando houver uma união entre todas as diferenças, os grupos identitários, nós vamos ter força suficiente para lutar contra isso. Mas enquanto eu estiver defendendo a especificidade do meu grupo identitário, eu acho que a gente está fragilizado, de alguma maneira, né? Eu termino o prefácio do livro do Tami dizendo exatamente isso. É na diferença que nós somos um. Né? Então, a gente precisaria se unir. Né? Mas eu acho que o sofrimento e a luta, as nossas lutas identitárias são tão difíceis que, às vezes, a gente esquece que o outro, né, que também faz a sua luta, que se nos uníssemos, talvez nós seríamos mais fortes. Eu sonho com um tempo em que essa fronteira será quebrada e que a gente vai poder, né, fazer uma luta, né, para colorir o espelho, né, que traga todas as nossas diferenças, não uma única especificidade. Fanon, né? Por que Fanon não foi citado num momento tão efervescente da psicanálise? Houve uma briga entre ele e Manoni, que depois Otávio Manoni pediu desculpas, que não tinha entendido exatamente o que o Fanon queria dizer. Na minha opinião pessoal, na minha humilde opinião, acho que o Fanon devolveu a humanidade aos negros. Né? Ele traz o sofrimento psíquico dos negros, né? Ele nos humaniza, porque até então a gente não tinha esse lugar humanizado.
Mas Fanon nunca foi psicanalista e nem nunca foi psicanalizado, portanto, ele não estava dentro dos meios psicanalíticos. Ele fazia uma discussão no momento da efervescência dos meios psicanalíticos, né, que é a exigência para você ser um psicanalista, é você ser psicanalizado, e fazer uma formação em psicanálise. Isso não aconteceu com Fanon. Fanon, na minha opinião, eu escrevi uma pequena fala para a revista do SEDES, Sapientes, a minha instituição de pertencimento, em que eu digo, Fanon era um leitor arguto do Freud. Ele absorveu tão bem a psicanálise, mas ele não pertencia a nenhum clubinho. Então, portanto, ele não foi convidado a fazer uma discussão, infelizmente. Acredito que se ele tivesse sido, ele teria sido de um brilhantismo que não dá para a gente classificar nem dizer, né? Mas ele teria tido, ele já, mesmo não sendo nem psicanalista, nem psicanalizado, ele já deu uma contribuição à psicanálise enorme, 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 né? E nos incluiu. O diálogo maior que ele tinha na França era com Sartre, né? E tem uma fala bonita dele para o Sartre, que ele diz assim, o Sartre não entende que eu sofro dentro do meu corpo, né? Que je souffre dans mon corps. Ele não entende que eu sofro dentro do meu corpo. Mas havia um diálogo, eles dialogavam, né? É pena que ele morre com 36 anos, muito jovem, ele era um gênio, né? De uma leucemia galopante. Aliás, estreia em São Paulo, que eu estou aqui falando para vocês de São Paulo, agora em abril, o filme Fanon. Eu tive a oportunidade de conversar com o cineasta que fez esse filme, e vi esse filme em Paris, em junho do ano passado, no verão francês, que eu estava lá apresentando um trabalho, e como eu fiz minha formação com Radmila Zigorris, ela foi amiga íntima da Alice Charqui, quem é que fez a melhor biografia de Fanon, e ela está representada nesse filme, só que ela não se viu representada, ela ficou muito chateada com a representação que o cineasta fez dela no filme. Mas, enfim, é uma tentativa de falar de um grande homem, né, de uma grande figura, né, como foi Luther King, como foi Mandela, como é Fanon. Né, para mim, grandes figuras, né, ancestrais, no sentido de que me espelho neles para pensar meu trabalho. Bom, a última, fantasias, objetos reais, quando a gente confunde. O processo de despersonalização, há uma confusão entre o que é real e o que é, né, que vem do processo de realidade, o que vem de fantasia. Há uma confusão, né? O sujeito se vê horas, né? Ele legitima a sua fantasia, a hora o real. Por que no negro isso acontece, né? Porque o que ele sente está simultaneamente dentro e fora, né? Há um sentimento e uma fantasia que às vezes se constrói, né, do não ser visto ou de ser perseguido pelo outro, mas há uma realidade que confirma isto é real, né, não é só uma fantasia, onde o dentro e o fora coincidem, né? Todos nós, brancos ou negros, temos fantasias, e às vezes fantasias um tanto persecutórias, mas na realidade psíquica do negro, essas duas coisas se confundem, porque o real e o imaginário estão juntos, no mesmo lugar. Então, é muito difícil, por isso que ocorre, muitas vezes, uma cisão psíquica, né? Porque o real e o imaginário se confirmam. Quando o meu analista diz, você vê racismo em tudo, o racismo no Brasil não existe, isso é enlouquecedor, porque eu estava dizendo para ele da minha dor, do que eu sofro, né? É um exemplo claro disso que eu coloco na teoria. Eu estava dizendo do meu atravessamento, do meu medo, da minha fantasia de que a qualquer momento isso pudesse se repetir, né? Com medo de que isso acontecesse, e simultaneamente isso acontece do lado de fora, no real. Então, fantasia e realidade se confundem no caso do negro, né? Porque não está só dentro, está dentro e fora, né? Não sei se consegui te explicar, mas tentei. Isildinha, a gente tem mais 3 pessoas querendo perguntar. Dá tempo? Você concorda? A gente já está avançado a hora. Vou passar, então, para Rafael, para Margarete e para Juliane. Primeiro, Rafael. Obrigado.
Porque a gente tem até 7 horas, a gente está aqui ainda podendo. Então tá ótimo, obrigado. Bom, tá saindo? Tá, né? O microfone tá ok. Professora Isidinha, muito obrigado. Nossa, eu tenho queria falar tanta coisa, mas eu conheci o seu trabalho quando eu estava no mestrado e eu estava estudando a realidade de uma professora de inglês trans, e aí eu me deparo com o seu livro, Acordo Inconsciente. Eu pensei, né, no meu percurso de mestrado, nossa, será que é possível pensar na Acordo Inconsciente trans, por exemplo? E aí eu comecei a, a me questionar durante o meu percurso do mestrado, mas durante o mestrado eu fiquei também nesses estudos sobre imagens de controle, sobre as realidades LGBT, e eu fui convidado a palestrar num evento que aconteceu na UFMG, em que eu pude falar sobre realidades dissidentes, e uma das coisas que eu abordei, além de realidades LGBT, foi a realidade do corpo preto, visto como dissidente. E aí eu me amparei muito em Patrícia Hill Collins, em Imagens de Controle, né, lendo a partir de Winnie Bueno, e aí eu tenho pensado muito sobre o papel da mídia no enquadramento da cena das realidades pretas. Né, a gente tem visto, nesse evento que eu participei, eu percebi que sensibilizar o outro a partir do enquadramento da cena é uma via muito possível para a gente poder desconstruir o racismo. E uma das imagens, de uma das cenas que eu propus nesse evento foi levar uma encenação, da realidade da Mirtes, que foi aquela empregada doméstica que levou seu filho pro trabalho, né, e aconteceu aquele acidente, ele veio a falecer. E essa cena, ela tá no documentário do Lázaro Ramos, como é que chama, gente? Falas Negras. E aí, a encenação da atriz, eu acho que ela chama Thalita de Burso, emocionou muito o pessoal ali naquele momento, né? E aí, nas minhas reflexões, eu percebo que uma das possibilidades da gente pensar a desconstrução do racismo é pela ética da não violência, que aí eu vou buscar em Butler pensar como que o enquadramento da cena, que aí ela vai usar a noção de rosto a partir da Manuela Vinaz, que é quando eu consigo vocalizar a demanda de uma realidade de sofrimento e fazer com que eu rompa com esse circuito de violência a partir da ética da vulnerabilidade. Então, eu perceber a vulnerabilidade na vida do outro seria um modo de eu romper com esse circuito da violência, né? Então, o meu questionamento seria mais acerca de como que você tem visto o papel hoje da mídia no enquadramento das cenas das realidades pretas, pensando também na chacina que a gente teve ano passado, né, no Rio de Janeiro, como é que o enquadramento da cena conseguiu contemplar a realidade como ela de fato é, ou ela não deu conta de contemplar a realidade como ela realmente se apresenta, né? E como é que a gente pode pensar na vulnerabilidade como uma via de desconstrução do racismo? Obrigado, Rafael. Margarete. Querida Isildinha, boa noite. Boa Eu noite. queria dizer para você primeiro que a sua fala em Ouro Preto repercute até hoje. Obrigada, minha linda. E as pessoas sempre fazem referência a você, e foi assim, muito marcante, né, a sua presença lá, e a gente gostou muito. Eu queria perguntar para você o que você tem pensado sobre essa questão da misoginia, se a gente poderia, né, como várias pessoas agora têm provocado aí essa discussão, se é possível a gente equiparar a misoginia ao racismo, né? Assim, como que você tem pensado isso? Porque o que tem me ocorrido sobre isso, né? Essa questão da violência do corpo da mulher sobre o corpo da mulher, né? E essencialmente da mulher negra, né? As estatísticas são muito evidentes em relação a isso, né?
E, de certa forma, essa violência que só escala, né, ela também tem sido reproduzida em meninas pretas, né, em crianças, meninas pretas. E, pasmem, né, quando a gente lê as estatísticas, o discurso jurídico ainda penaliza as mães pretas, das meninas pretas, pela violência que elas sofrem, né, usando um termo que é a negligência, como se essas mulheres, ao saírem de casa para o trabalho, deixando as crianças em casa, não é, vulneráveis, cuidando de outras crianças e de tudo mais, e ainda elas são acusadas, né, pelos juízes dessa reprodução da violência. Então, queria pensar um pouco, nosso tempo está curto aí, mas eu acho que tem uma questão interessante entre esse ódio à mulher, né, escancarado, e esse ódio à mulher negra, com mais afinco, né, e que a gente fala pouco sobre isso. Queria discutir um pouco sobre isso. Obrigada. Para finalizar a rodada, obrigado, Margarete, a Juliene. Boa noite, Zildinha. Boa noite. Tudo bem? Muito Eu bem. sou Juliene, eu sou orientanda da Libéria, estou começando o mestrado agora na FAI, da UFMG, na linha de Artes, Filosofias e Resistências. Sou uma mulher negra, filha de pais brancos, e me senti muito representada quando você falou sobre a questão da despersonalização que chegou para a minha vida, eu sinto que tardiamente, né, faço psicanálise aí há 14 anos, a minha psicanalista é uma pessoa branca, e é a primeira vez que eu escuto sobre um significante, o negro, e isso eu achei muito interessante. Então, a partir de quando eu comecei a me reconhecer, e me identificar no espelho, eu criei, na casa que minha avó construiu, lá na década de 50, um espaço de cultura. Então, a minha pesquisa, ela parte de um corpo que cria, tece, e pesquisa um espaço que busca uma educação quilombista, né, que é um conceito que eu encontrei do Abdias recentemente, que eu comecei a estudar agora, que é o quilombismo, e aí me veio uma questão, junto com Libéria, a gente começou a se questionar algumas coisas, porque sempre o negro, né, eu, mulher negra, sendo Tertúlia, que é o espaço cultural que faço parte, o espaço afrocentrado, sempre muito de fazer a arte para suprir algumas necessidades básicas, não no sentido de reconhecimento. Então, eu comecei a conversar sobre falta e desejo. O Tertúlia é um espaço que ele não é assistencialista, ele é um espaço que as pessoas que vão, seja para lançar um livro, seja para fazer uma exposição de artes visuais, vão pelo desejo de um reconhecimento a partir da sua imagem. E aí eu queria te ouvir um pouquinho nessa questão da falta do desejo, né? Eu, aos 30 anos, acabei tendo, né, eu conheci a minha família biológica também, os meus pais guardaram uma identificação, então eu pude ter esse contato, então para mim também foi muito importante. Então, essa questão do silenciamento é algo a se notar, e eu pude florescer nesse processo da psicanálise, eu sou muito grata a tudo isso, e você é a primeira pessoa que eu me sinto tão representada, que encontro nesse caminho da psicanálise, que me vejo assim, sabe, que eu consigo me enxergar na palavra, na fala, e te agradeço muito por esse momento. Eu que te agradeço pela paciência de me ouvir. Bom, vamos lá, Rafael. É preciso que a gente tenha, né, que a gente não dispense o pensamento das interseccionalidades, porque ninguém é atravessado por uma só questão. Somos atravessados por várias questões. Daí o meu desejo de que a gente pudesse, né, nos nossos movimentos identitários, né, nos unirmos, porque isso faria uma força, né? O que acontece é que esse atravessamento interseccional, ele se dá num nível, né, moral, ético, né? E aí você vai vendo, né, os pré-conceitos, né, que não é racismo, que não é, né, não é simplesmente uma segregação. O preconceito
que eu tenho em relação ao outro, né, do que ele faz, né? Eu valorizo o que sou, mas não dou conta de pensar o que é a questão do outro, né? Então, eu acho que a gente precisaria vencer esse receio, né, de nos juntarmos nas nossas lutas, né, para que isso pudesse ser, de uma certa forma, modificado. A mídia é importante, sim, mas ela cria muita confusão, né, porque, ao mesmo tempo que ela tenta representar o negro em outras possibilidades, um carrão com super cartão de crédito, com, né, uma casa com piscina nos Estados Unidos, né, não bate com a realidade da maioria de nós, os negros, né, com a maioria dos negros, propriamente dito. Então, isso cria ao invés de criar uma abertura, cria uma sensação de que eu nunca vou chegar a ter isso, né? Então, e por outro lado, cria nos brancos, né, uma possibilidade de poder pensar uma coisa que tranquiliza ao mesmo tempo, que eles dizem eles nunca vão estar nesse lugar, é impossível ter o cartão de crédito XYZ e o carrão do ano, sabe? Um ou outro que vai chegar a essa condição, né? Então, eu acho que a mídia faz essa confusão. Quando a mídia mostra 120 corpos negros no chão, assassinados, né? E a mídia traz uma realidade, a realidade cotidiana, né? De sermos todos bandidos, né? Que graças a Nina Rodrigues, lá na década de 30 ou 40, eu sou péssima para a data, que ele vai fazer o retrato falado do bandido, que o retrato é um negro. Esse retrato falado é usado até hoje nas academias de polícias e militares, civis e militares, para descrever, né, que era uma visão biologicista do Nina Rodrigues, que era médico legista, né? Ele faz uma interpretação que até hoje se acredita nas academias de polícia. Os negros são bandidos, já nascem bandidos. Isso está, né, não está na condição ou na falta de acesso que tiveram essas pessoas para se transformarem em bandidos, né? Não é essa a leitura que é feita. Então, se tira a responsabilidade do político, do social, em fazer uma mudança na realidade, né? Eu não preciso nem me dar o luxo de mudar, de querer mudar a realidade dessas pessoas, porque biologicamente elas serão sempre isso, não há mudança, né? Então, a mídia confunde muito, né? A mídia traz realidades confusas, que atravessam, que fazem confusão para os brancos e para os negros, e não tem ajudado muito, né? Eu gostaria que ajudasse, mas não ajuda, né? O atravessamento, né? Essa violência que a gente vive diária, né? Assim, todo negro, principalmente os homens negros, tem um X nas costas, é um alvo, né? A polícia primeiro atira no homem negro, depois vai saber quem ele é, ou prende, né? Sem saber quem ele é, já leva presos pelo simples fato dele ser negro, né? E essa realidade nós não vamos mudar da noite para o dia, é muita luta, né? Mas por enquanto eu ainda sinto uma mídia que mais confunde do que esclarece, né? E nesse sentido eu fico pensando que não há muita ajuda, né? Ela mais confunde do que pode esclarecer. Margarete, querida, né? O feminicídio, que agora as pessoas estão chamando de praga, ele só é praga porque mulheres brancas têm morrido. Desde sempre se praticou o feminicídio contra as mulheres negras. Desde sempre, né? Quando se tem estatística de feminicídio contra mulheres, você pode ver que a maior taxa é contra as mulheres negras, né? Mas não se fala do feminicídio contra as mulheres negras. Pelo menos eu não vejo na mídia. Ou eu não vi porque não tenho tempo, ou porque não prestei atenção, ou porque sou muito burrinha. Mas eu não vejo, né? E as mulheres negras são mortas desde sempre. E a justificativa que elas morrem, né? A misoginia contra as mulheres negras é maior do que contra as mulheres brancas, sem sombra de dúvida, e as mães negras são responsabilizadas por isso. Isto é uma realidade, como se as mães negras não pudessem, né, de uma certa forma,
formatar as vossas filhas num corpinho branco, né? Como se isso pudesse nos livrar da misoginia e do feminicídio. A violência contra os negros é enorme, contra a mulher negra. E a mulher negra sempre foi responsável por tudo, né, Margarete? Porque no processo do que nós chamamos de abolição, né, a primeira figura de parentalidade para os negros foi a mulher negra, porque no ventre livre, que acho que é 1870 e alguma coisa, no ventre livre, não me lembro a data com exatidão, a mulher negra, né, a partir as crianças que nascessem a partir daquele momento seriam escravas de luxo, na verdade, e a lei diz que não seriam escravas, mas se permaneciam com o dono da fazenda sobre a tutela da mãe, a tutela do senhor, mas com a responsabilidade da mãe. Tanto é que essas crianças até 20 anos estavam a serviço do senhor. A partir dos 20 anos é que elas seriam livres, digamos, entre aspas. Né? Mas a primeira figura de parentalidade é a mãe. Por isso que nós temos no Brasil tantos negros com um só nome. O nome da mãe. Né? Fulano João da Silva. Né? Que uma vez fui dar fazer uma fala em Recife, as pessoas ficaram horrorizadas. Quando eu fui apresentada e falaram o meu nome, Nogueira, né? Eu falei, olha, gente, eu acho que meu primeiro nome me representa, meu sobrenome não, porque esse sobrenome é um sobrenome de cristãos, né? de novos cristãos portugueses, brancos. Isso é um nome, está claro que minha origem é escrava. Esse nome atesta a minha origem escrava. Eles ficaram horrorizados quando eu falei isso. Mas é real. Né? É uma realidade. Na África não existia Nogueira. E é de lá que nós viemos. Né? Hoje esse continente está completamente é outra coisa. Os negros que achar que vai para a África para encontrar, se bater de cara com seu ancestral, não vai. Nós, os negros brasileiros, conservamos mais a nossa ancestralidade que os africanos, que hoje são católicos, evangélicos ou muçulmanos. Né? Então, a misoginia, né, contra a mulher negra, ela foi permitida, consentida. Né? E o feminicídio contra a mulher negra, nada para essa sociedade, nada representa, apesar de ser estatisticamente o maior número. O feminicídio passou a ser feminicídio e chamar a atenção porque mulheres brancas começaram a morrer. Só por isso, porque as brancas começaram a morrer. Não porque as negras morrem todos os dias assassinadas pelos seus companheiros ou pela polícia, ou seja lá para quem for. Né? E as mulheres negras, a primeira figura de parentalidade dos negros foi a mãe, a mulher negra, o homem negro, recentemente dá nomes, recentemente quando eu falo é historicamente, né? Já que é história, gente, né? 20 anos, 30 anos, nada é para história, precisa muitos anos para a gente falar num período histórico. Né? Mas os homens negros não se casavam, inclusive, e não procuravam as mulheres negras para se casarem, se casavam com as mulheres brancas, porque as mulheres negras não eram para se casar, né? Elas eram para tudo mais, menos para casamento. Né? Então, por isso que a gente tem tanta mestiçagem, fora que a mestiçagem entre os negros, ela aconteceu desde sempre por estupro dos senhores brancos, estupravam as mulheres negras, as escravas. A origem, né, dessa miscigenação é no estupro das mulheres negras. Né? Uma pena, Margarete, mas eu acho que a gente precisa poder falar disto. Né? A gente precisa poder falar disso muito. Juliane, a educação quilombista, né, é um avanço para nós. E a arte é sempre curativa. Né? A arte nos cura sempre. Eu acho que seja ela a expressão que ela possa vir, ou seja, pelo teatro, pela pintura, pela escultura, pela dança, né? Enfim, a arte é curativa. Né? Ela chega aonde
né, ela liberta, né, ela nos permite trazer um inconsciente à tona, ela nos permite sermos criativos, ela permite nos descobrirmos por um outro viés, né? Então, parabéns pelo seu projeto, né? A arte realmente é um caminho de libertação, é um caminho onde a gente pode questionar esse lugar que o racismo nos deu, né? De estarmos sempre nesse não lugar, né? A arte é um caminho. Eu só espero que a arte ela seja acessível a todos nós, porque ela também é um produto de luxo, né? A arte é um produto da classe média alta, né? Então, quando a arte acontece no quilombo, né, ela é essa possibilidade de trazer uma outra consciência, e através da arte a gente pode criar uma consciência sobre essa questão racial, né? Mas eu torço por um tempo em que a arte possa ser acessível a todos nós, que ela possa ser, né, algo da nossa própria condição e sobrevivência, né? O humano precisa da arte para existir, como somos todos humanos, que a arte chegue a todos nós em qualquer estratificação que a sociedade possa nos trazer, né? Que bom, boa notícia. Espero ter respondido para vocês, dado algumas respostas, né? Zidinha, querido, nós temos aqui no chat várias mensagens, assim, agradecendo, te ovacionando, te cumprimentando, e algumas que talvez a gente deve fazer menção. Carlos Barreto nos convida a conhecer o ativismo da psicanálise, educação e cultura, da Escola Psicanalítica da Escuta Periférica. Então, Carlos, inclusive, coloca site para a gente, isso é super bem-vindo. Com certeza. Né, certamente, a gente tem várias escutas periféricas explodindo no Brasil, a psicanálise tem feito esse movimento, sim. Né? Há 2 semanas atrás eu estive com o pessoal da Perifanálise aqui em São Paulo. Foi um encontro muito bom, muito bom. A gente tem o consultório de rua e estamos fazendo esse movimento todo. Marcelo silenciou. Será que alguém pode socorrê-lo? Ele deve ter perdido a conexão. Esperar só um pouquinho que ele deve estar voltando. Vou perguntar aqui para ele. Eu voltei? Voltou! Voltou. Ele estava esperando. Sumido. Eu fui forcluído pelo sistema, é isso. Mas eu acho que é só finalizar agora, agradecer enormemente, Isildinha, é uma honra você estar abrindo aqui para nós o nosso ano acadêmico, e não só necessariamente acadêmico, mas um ano político, assim, inscrever a psicanálise na cidade é a nossa força propriamente, a nossa meta, e você nos coloca, ou nos presenteia com essa forma, ao mesmo tempo doce e ferina, né? Porque você traz uma docilidade a falar, mas ao mesmo tempo vai colocando algo ácido que vai fazendo com que a gente reflita não só sobre o nosso próprio racismo, o nosso colega da Colômbia aqui te cumprimenta também por isso, mas a gente não só pergunta sobre o nosso racismo, como a gente pergunta sobre a nossa condição de psicanalistas na cidade. Convidar a todos e todas para estarem conosco no colóquio. No próximo mês, a gente vai ter também um grupo de estudo LEPS com mais algum convidado, conversando entre nós sobre essas temáticas. Isildinha, beijo, uma forma bem mineira de abraço, que é apertado para você, tá bem? Eu devolvo esse abraço apertado, né? Eu espero que num outro momento eu esteja presencialmente com vocês. Vai ser muito bom, tá bom?
Grande beijo meu e abraço apertado a todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Tchau, Obrigada, tchau. Zeldinha. Tudo de Ah, bom. obrigada a gente. vocês. Tchau, muito Obrigado a todos e todas. Obrigado pela presença. Obrigada a todos. Todos e todas. Cidinha. Boa noite, foi ótimo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, Agradeço- tchau. Muito obrigada. Agradeço imensamente a paciência de vocês em me ouvirem. Viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigada Até a você. breve. Até Não vou breve. dizer adeus para vocês, vou dizer até mais ver, como dizia minha avó. Até mais ver para todos vocês. Até mais ver. Até mais ver. Até mais ver. Tchau. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.